Vamos lá? Vamos fazer a próxima? Essa aqui também é de 2016. Ministério Público do Estado de Goiás, prova de promotor de justiça. Quem foi a banca? O próprio MP de Goiás. Uma das bancas mais carniceiras do país. As provas do MP de Goiás são cascudas, né? Promotor que passa lá, o cara é quase um gênio, né? É quase um gênio. Ele só não é gênio porque ele não está dentro da lâmpada, né? Vamos lá, gurizada. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da lei de improbidade administrativa, assinale a alternativa incorreta. Ó, presta muita atenção nessa questão aqui, que ela é muito boa, e ela está me pedindo o seguinte, ela quer a alternativa incorreta segundo o posicionamento do STJ. O que o STJ fala sobre o que a gente vai ler aqui, e além de saber o posicionamento do STJ, eu tenho que descobrir qual é a incorreta, tá? Vamos lá. Os bens de família não podem ser objeto de medida de indisponibilidade prevista na lei de improbidade administrativa, uma vez que há apenas a limitação de eventual alienação do bem. Olha só que bacana isso aqui. Quando a gente fala em bem de família, tá? Bem de família, eu estou diante de um instituto que proíbe a alienação do único bem imóvel de uma família. Esse único bem imóvel não responde pelas dívidas familiares. Isso aqui é direito civil, ok? Isso aqui é direito civil. Então, o bem de família é o que a gente chama do mínimo existencial. Ele está vinculado a uma garantia constitucional e de direitos humanos chamada dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, tá? O bem de família ele é vinculado ao princípio do mínimo existencial, ou seja, toda pessoa tem o direito de possuir o mínimo necessário para a sua existência digna. Toda pessoa tem direito ao mínimo necessário para a sua existência digna. E isso é muito bacana porque a gente está falando de improbidade administrativa e de repente rola aqui direitos humanos, né? De onde é que vem isso aqui? Isso aqui vem do direito constitucional e dos direitos humanos, tá? Você tem a previsão dessa matéria, desse assunto, melhor dizendo, nessas duas matérias, no direito constitucional e nos direitos humanos. E direito constitucional e direitos humanos estão gerando aqui uma influência na questão bem de família, vinculado ao direito civil, né? E aplicados à lei de improbidade administrativa. A grande questão aqui é saber o seguinte, eu posso alienar, eu posso indisponibilizar, eu posso criar restrição sobre um bem de família, numa ação de improbidade administrativa? Esse é o ponto segundo o posicionamento do STJ, tá? Olha só, o STJ, ele tem um posicionamento que diz assim: pode bloquear, ou seja, pode tornar indisponível, tá? Esse é o posicionamento do STJ, pode. O que não pode é alienar. O que não pode é alienar, o que não pode é retirar do uso, tá? O que não pode é impedir a eliminação desse bem de família. Eu não posso tirar o bem de família dessa família, por quê? Porque ele é vinculação à garantia do mínimo existencial. Isso está vinculado à dignidade da pessoa humana. O direito constitucional e direitos humanos protegem essa família que tem como único bem imóvel, olha só, único bem imóvel para a guarnição da própria família. Então o STJ fala, não, pode bloquear, não tem problema nenhum, pode bloquear. Ele não vai se desfazer
desfazer desse bem, por duas razões: para ele não dar o tombo na administração, né, porque ele de repente aliena esse bem, pega a grana e some. E segundo, para ele não desfazer do único patrimônio que ele tem e deixar a família dele desguarnecida de uma habitação. Então, por essas duas razões, a indisponibilidade pode ficar lá, pode bloquear o imóvel, está indisponível. Você não pode vender, não pode vender, é teu único bem de família. Também não vou usar para pagar a conta da improbidade que você fez, tá bom? Fica sossegado, fica tranquilo nessa história toda, que ninguém vai tomar o seu imóvel, você vai continuar com ele, mas ele vai ficar indisponível, tá legal? Então o posicionamento do STJ diz o seguinte: os bens de família não podem ser objeto de medida de indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que existe nessa medida apenas a limitação eventual da alienação do bem. O posicionamento do STJ é que pode ter sim, tá? O erro está aqui, ó. Não pode, esse não estragou toda a questão. Mas por que ficou difícil isso? Primeiro, eu queria incorreto. E segundo, eu precisava saber do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E eu teria muito que prestar atenção aqui, ó. A medida é de indisponibilidade, não é uma medida para alienação do bem. São duas coisas muito distintas. Indisponibilidade é uma coisa, proibir alienação é outra. A indisponibilidade pode acontecer, ó, está indisponível o bem de família. Pronto, você não vende, você não entrega ele para o Estado para pagar sua dívida, mas também não vai alienar ele para terceiros e pegar de repente a grana e sumir, vazar, né, desaparecer, tá? Você não vai fazer isso em nenhuma das situações. Mas eu, poder público, eu, Estado, não posso obrigá-lo a alienar para me pagar a dívida, porque ele é o teu bem de família. Então o STJ permite sim a indisponibilidade, porque a indisponibilidade é uma limitação para eventual alienação do bem. Está indisponível porque você não vai poder alienar. Você pode usá-lo, você pode, enfim, usufruir desse bem de família, cumprir com seus deveres e dar ainda a função social desse bem. Mas alienar não pode. Tá legal? O problema do bem de família se chama alienação. Eu não posso alienar. Aí você me pergunta, pô, mas qual que é a utilidade de eu tornar indisponível se eu não posso alienar? É porque muitas vezes a indisponibilidade não é para garantir uma futura alienação. A indisponibilidade é para evitar que a pessoa se desfaça ilegalmente do seu patrimônio. Tá bom? E aí, de repente, gera aí um prejuízo maior ainda para a administração. Nas ações, então, olha só, a letra A está errada. A letra A está errada. E é o que a gente queria? A incorreta. Belezinha? Sussa, tranquilo? Então vamos lá. Letra B. Nas ações de improbidade administrativa não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre o agente público e os terceiros beneficiados com ato ímprobo. Show de bola! Corretíssimo! Segundo o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo. Não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. Não há necessidade. O que existe aqui, o que é necessário, segundo o entendimento do STJ, é que se for processar um particular pela prática de ato de improbidade administrativa, junto com o particular no polo passivo, também deve estar um servidor, um agente público, tá? Mas isso não quer dizer que a presença dos dois no polo passivo não quer dizer que isso formou um litisconsórcio, tá? Litisconsórcio. Isso aqui é uma matéria de direito processual civil que pode gerar aí uma certa confusão, mas a gente já vai liquidar essa parada aqui rapidinho, tá? Olha só, eu tenho aqui o autor, tá? O autor vai ser quem? O Ministério Público, beleza? E o Ministério Público está movendo uma ação contra duas pessoas. Contra um particular, tá? Contra o particular e contra um agente público. Contra o particular e contra o agente público, ok? O Ministério Público está movendo uma ação de improbidade. Ação de improbidade administrativa. O MP está movendo uma ação de improbidade administrativa contra o particular e o agente público. Olha só, primeira observação. Segundo
o STJ particular e agente público devem estar juntos no processo. Beleza? Devem estar juntos no processo no polo passivo. No polo passivo, tá? No polo passivo. O particular e o agente público devem estar juntos no polo passivo. Beleza, tá aqui, ó. Particular, agente público. O simples fato deles serem réus nessa ação aqui não quer dizer que existe um litisconsórcio necessário, tá? Segunda informação, não é obrigatório o litisconsórcio necessário. E aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado. O litisconsórcio necessário é que não é obrigatório, tá? O litisconsórcio necessário seria o seguinte, é como se esses dois fossem uma coisa só. Esses dois fossem uma coisa só. A ação não poderia se desenvolver sem a presença dos dois. E num litisconsórcio necessário, provavelmente a sentença seria de punição para ambos. Porque ambos agiram, ambos têm uma solidariedade, digamos assim, uma responsabilidade concorrente, digamos assim, pelo ato de improbidade administrativa. Agora, eu posso ter um litisconsórcio que não é necessário, tá? Um litisconsórcio que não é necessário. E aí eu não enxergo esses dois como se fosse uma coisa só. E aí o que pode rolar? Esse aqui pode ser inocentado e esse aqui pode ser condenado. Ou vice-versa, tá? Pode ser esse condenado e esse inocentado. Então, o posicionamento do STJ é de que, devem estar juntos no processo, no polo passivo, mas isso não quer dizer que forma um litisconsórcio necessário, tá? Pode até formar um litisconsórcio aqui, mas não é necessário, não é necessário. É uma visão meio bizarra do STJ, porque é muito difícil você entender que não existiria aqui um litisconsórcio necessário, mas tudo bem. Eu quero que você grave o seguinte, segundo o STJ, não é obrigatório o litisconsórcio necessário. Eu preciso colocar o réu e o particular num polo passivo da ação, mas eu não preciso formar um litisconsórcio necessário. Litisconsórcio é isso, quando eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo de uma demanda. Poderia ter aqui mais particulares e mais agentes públicos. Eu teria um litisconsórcio aí, passivo, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa questão, que essa aqui é muito bacana, do MP de Goiás, e a gente aproveita e faz uma mega revisão aí da Lei de Improbidade Administrativa e os posicionamentos do STJ. Belezinha? Olha lá. Os bens de família não podem ser objetos de medida de indisponibilidade de bens. É essa aqui que é nossa que está errada, porque eles podem sim, tá? Podem sim. Letra A é a nossa resposta errada, a gente está procurando a resposta incorreta, segundo posição do STJ. Vamos lá. Letra B. As ações de improbidade administrativa não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário. De fato, não há a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e terceiros beneficiados particulares. Enfim, letra B está correta. Letra C. Ainda que se trate de ato de improbidade administrativa que implique em violação dos princípios da administração pública, é cabível medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista no artigo 7º da Lei de Improbidade. Corretíssimo! Olha só que bacana isso. Aliás, isso é dispositivo expresso da Lei de Improbidade, eu acho que está no artigo 20 ou 21. Ou 22, né? Cabeça eu não lembro agora. 20, 21 ou 22 da Lei de Improbidade. Ainda que se trate de ato de improbidade administrativa que implique violação a princípios da administração pública, ou seja, eu só violei um princípio lá da publicidade, por exemplo, ou violei o princípio da isonomia, ou violei, sei lá, qualquer outro princípio da eficiência, né, do interesse público, mas eu não causei prejuízo para ninguém e não enriqueci ilicitamente.
Tem problema nenhum. Ainda assim, pode ser aplicado no processo na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda assim pode ser aplicada uma cautelar de indisponibilidade de bens. Ó, tá correto isso. Mais uma informação importante, tá? A cautelar de indisponibilidade de bens, segundo o novo Código de Processo Civil, agora se chama tutela provisória cautelar, tá? Fica esperto com isso, tutela provisória cautelar, tá bom? Essa questão é de 2016, mas ainda não estava vigente o Código de Processo Civil, eu acho, né? Letra D. Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo Presidente da República e pelos ministros de Estado, não são imunes às sanções por ato de improbidade administrativa. Beleza? Esse é uma questão, assim, como é que eu posso dizer, bem delicada, né? Existe um posicionamento do STF de que quem responde por crime de responsabilidade não responderia por ato de improbidade administrativa. Esse é um posicionamento que veio de um julgamento de um ministro de Estado e o STF é muito claro nesse ponto, né? Recentemente o STF deu uma outra decisão num processo dizendo que um ex-governador poderia sim praticar ato de improbidade administrativa. Quando ele praticou um ato que no exercício do cargo seria um crime de responsabilidade. E aí se discutia se ele responderia ou não pelo crime de responsabilidade ou pela improbidade. E o STF falou, não, nesse caso, que ele não é mais governador e tal, ele praticou improbidade, pode descer a lenha nele pela improbidade. Então ainda é um tema que está faltando um posicionamento, uma súmula vinculante para acabar com a baderna, né? O STJ tem um outro posicionamento. O STJ diz o seguinte, agente político pratica crime de responsabilidade administrativa e ato de improbidade administrativa, exceto presidente da República. Então, essa é uma situação muito delicada, tá? Muito delicada. Aqui é o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal. Agentes políticos sujeitos ao crime de responsabilidade, ressalvado aos atos ímprobos cometidos pelo presidente da República, pelos ministros do STF, não são imunes às sanções de improbidade. Ou seja, os agentes políticos não são imunes à sanção de improbidade, exceto presidentes da República e ministros do Supremo. Essa é uma posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, que é uma posição correta, isso aqui está correto. Perceba que o examinador, olha só a sacanagem do examinador, ele pediu o posicionamento do STJ, mas aí no final das contas ele pediu a jurisprudência do STF. Né? Sacanagem, né? Muita sacanagem. Então aqui, ó, aqui podia até questionar a questão, dizer que isso aqui não era parte do enunciado. O fato é que o STJ tem um posicionamento muito próximo daquilo que o STF fala, tá? Beleza? Mas a errada é a letra A. Tranquilos? Sussa, vamos lá? Vamos para a próxima, que a gente tem ainda mais um tempinho para a gente resolver. Essa aqui também é do MP de Goiás, prova de promotor de justiça. Eu sei que são provas cascudas, mas o cabeça faz isso de propósito, para te oportunizar, para te dar aí informações bem bacanas e uma revisão ampla de tudo aquilo que a gente estudou nas nossas aulas. Essa é a grande sacada aqui do LAC. Eu te dou teoria e depois a gente vai lá e maceta com exercícios. Beleza? Com base na lei de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Agora eu quero a correta. Vamos lá. A conduta do agente público de retardar indevidamente ato de ofício somente é considerado ato de improbidade administrativa se houver dolo ou causar efetivo prejuízo aos cofres públicos. Isso está incorreto, né? Porque eu não preciso causar efetivo prejuízo aos cofres públicos. Tudo bem que tem que ser doloso esse ato, né? Mas eu não preciso causar efetivo prejuízo aos cofres públicos. Letra A tá errada. Belezinha? Sussa, tranquilos? Letra B. Para a configuração dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, é indispensável a prova do dolo e independe de lesão ao erário. Lindo, lindo! É sim aqui indispensável a prova do dolo. É indispensável a prova do dolo. É indispensável a prova do dolo, tá bom? Vamos sacramentar isso pra gente não ter mais dúvida. Meu amigão, bonitona, vocês não vão mais esquecer disso, tá? Olha só, vamos fazer assim, ó, uma tabelinha aqui, ó. Artigo 9º, artigo
10, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tá? O artigo 9, só doloso, só ato doloso, ok? Beleza? Agora, o 10 pode ser doloso ou culposo, Tranquilos? Sussa, maravilha aí? Vai anotando pra gente ter essa tabelinha aí. E o 11, seguindo o exemplo do artigo 9º, o 11, seguindo o exemplo do artigo 9º, só doloso, beleza? Isso aqui é uma regra de ouro, você consegue resolver muita questão de prova de improbidade administrativa fazendo esse esqueminha aqui. Então não vacile, anote aí no seu material de estudo, tá? Deixe para você memorizar legal aí essa informação bacana, tá? Essa informação bacana de que o ato de improbidade administrativa no artigo 9º exige dolo, tá? Ó, exige dolo. O ato de improbidade no artigo 10 pode ser doloso e pode ser culposo. O ato de improbidade administrativa no 11, ele só doloso, exige dolo. Cabeça, e se não tiver dolo no 9? Se não tiver dolo no 9, não houve improbidade administrativa. Se não tiver dolo no 11, não houve improbidade administrativa. O que é dolo? Você já tem que saber isso, meu amigão. Dolo é vontade. Dolo é intenção, tá? Intenção. Vontade. Dolo é vontade, dolo é intenção, tá bom? Então, se não houver intenção de praticar o ato de improbidade administrativa aqui no 9º, não houve improbidade. Se não houve vontade ou intenção de praticar o ato de improbidade administrativa aqui no 11, não houve improbidade. Agora, aqui quando a gente fala de prejuízo ao erário, eu posso ter a conduta dolosa e posso ter a conduta culposa. Ok? Maravilha? Sussa, tranquilos? Com esse esqueminha você conseguia responder as questões lá da prova de promotor de justiça, tá? Do MP, do Ministério Público do Estado de Goiás, uma das bancas mais carniceiras que o Cabeça conhece. Os caras lá são difíceis, viu? As provinhas deles são de arrancar o couro, né? Então, ó, a conduta do agente público de retardar indevidamente o ato de ofício somente é considerado ato de improbidade administrativa se houver dolo ou causar efetivo prejuízo aos cofres públicos. Maravilha, isso aqui está... não, tá errado, isso aqui tá errado. Opa, tá errado, Cabeça já viajou, né? Porque eu não sou obrigado a provar o efetivo prejuízo dos cofres públicos, né? Agora olha a letra B. Para a configuração de atos de improbidade administrativa que importam o enriquecimento ilícito, é indispensável a prova do dolo. Ok, é indispensável a prova do dolo. Artigo 9º do agente. E independe de lesão, tá? Independe de lesão. Eu não sou obrigado a provar uma lesão ao erário, um prejuízo ao erário. A letra B está corretíssima. E a letra C? A conduta do agente público, que deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Não, tá errado, tá? O fato de ele não ter prestado contas não importa enriquecimento ilícito. Vai ser a violação de princípios aplicados à administração pública, né? O princípio da prestação de contas, da transparência. Mas necessariamente não quer dizer que ele enriqueceu ilicitamente porque ele não prestou contas. Letra D. O herdeiro do agente que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente não estará sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa, mas responderá integralmente pelo dano causado ao erário. Erradíssimo isso aqui, né? Tá erradíssima a letra D, tá erradíssima a letra D. Vamos ver onde é que estão os erros aqui. O herdeiro do agente que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente não estará sujeito às cominações da Lei de Improbidade.
Isso aqui está errado. Ele estará, sim, sujeito até os limites da herança. Até os limites da herança. O herdeiro não vai perder o cargo público, por exemplo, não vai perder o cargo público dele porque ele porque ele não pagou a dívida do pai lá na condenação de improbidade. Não, isso não vai acontecer. Mas se o pai deixou uma herança, ele perde a herança até pagar essa conta. Então, nesse ponto, no ressarcimento, por exemplo, do erário, com a herança isso vai acontecer, portanto se aplica ao herdeiro. Mas até que ponto? Até o limite da herança. Se ele tem que ressarcir em 10 mil reais o erário e deixou uma herança de 50 mil, o herdeiro vai receber 40. Os outros 10 vão para pagar a administração pública. O segundo erro, responderá integralmente pelo dano ao erário? Não, ele não responde integralmente nunca pelo dano ao erário, tá? Não vai responder integralmente, ele responde até os limites da herança, os limites da herança, os limites da herança. Não esqueça disso, por favor, meu amigão. Bonitona? Vamos conferir a resposta aí. Letra B, letra B. Bacana, né? Com isso aqui a gente faz uma revisão punk da lei de improbidade administrativa, né? Vamos lá para a gente liquidar mais essa aqui do MP de Santa Catarina, né? Pô, o pessoal do MP adora essa lei de improbidade administrativa, né? É fã, né? Bom que isso ajuda a gente a estudar bastante, né? A ação de improbidade administrativa é instrumento típico para a tutela de direito subjetivamente transindividual. Ai, que delícia ler essas expressões, né? Direito subjetivamente transindividual. Ai, que coisa linda isso, né? Cabeça, esse negócio aí tá muito feio, cabeça. Que é isso aí? Transindividual, tá me lembrando outra coisa, cabeça. Tem nada a ver com transexual, tá? Transindividual que vai além do indivíduo. Um direito subjetivo, um direito do indivíduo que extrapola os limites do indivíduo. Ou seja, um direito que é meu, é teu, da bonitona aí do seu lado, enfim, de toda a galera. Né? Por isso que é trans. Trans é de transição entre indivíduos, ele é transindividual. É um direito que transita entre indivíduos. E a proteção do patrimônio público é um direito transindividual. Eu tenho, você tem, a bonitona tem, minha mãe tem, minha filhinha de 4 anos tem esse direito de direito de proteção, de tutela do patrimônio público. Por isso que a gente chama de transindividual. Mas por que essa ideia de subjetivo? Porque diz respeito à pessoa. A pessoa. Subjetivo porque é um direito inerente ao cidadão, tá? Ao cidadão. Belezinha? Sussa, tranquilos? Ação de improbidade administrativa é instrumento típico para a tutela de direito subjetivamente transindividual, enquanto o mandado de segurança coletivo destina-se a tutelar direitos coletivos e individuais homogêneos, sendo que, em ambas as ações, há um limite temporal fixado em lei para o ajuizamento, sob pena de extinção por prescrição e decadência. Linda questão, show de bola! O examinador aqui está me exigindo conhecimentos da lei de improbidade e conhecimentos do mandado de segurança na mesma questão. Aí ele vem e fala, mandado de segurança coletivo, mandado de segurança coletivo, tutelar direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Olha só que bacana, né? Quando a gente fala de direitos coletivos ou individuais homogêneos, a gente entra na esfera dos direitos transindividuais. Direitos transindividuais, ok? Transindividuais. Nesses direitos transindividuais, isso aqui vem lá do direito coletivo, tá? Nesses direitos transindividuais, é uma teoria que explica muita coisa no Código de Defesa do Consumidor, Proteção ao Ambiente, ECA. A gente tem o seguinte, as seguintes figuras: direitos difusos e aí direitos coletivos. Os direitos coletivos, a gente tem os coletivos stricto sensu e os coletivos lato sensu. O lato sensu seriam os direitos individuais homogêneos.
individuais homogêneos que o examinador falou aqui, tá? Então, quando a gente está falando de direitos transindividuais, o que a gente tem aqui nos direitos transindividuais? Tem o seguinte, os direitos difusos e os direitos coletivos. Os direitos difusos são aqueles que você não identifica destinatários. Não tem como identificar, por exemplo, quem é o destinatário dos direitos à proteção do meio ambiente. Eu sou aqui em Brasília hoje, minha filhinha é lá em Anápolis hoje, a sua mãe é aí na sua casa, né? A minha mãe lá em Curitiba, ela é beneficiária, mas e quem mais? Sei lá, todas as pessoas do país, não tem como identificar, é só do Rodrigo, ou é só do amigão, ou é só da bonitona. Por isso é um direito difuso, ele está difuso no ar, né? Já os coletivos, eu tenho o coletivo estrito sensu e o coletivo lato sensu. Estrito sensu é quando eu me refiro a coletividades específicas. Coletividade específica. O que é uma coletividade específica? Sindicato dos Taxistas de Brasília, Sindicato dos Servidores Públicos da Justiça Federal. Tá? Isso é uma coletividade definida, identificada. E os coletivos lato sensu, que seriam os individuais homogêneos. Eu tenho esse direito, sou identificável em relação a esse direito, mas esse mesmo direito que eu tenho em relação ao Estado, você também tem. E você é um cabeçudinho identificável. E a bonitona também tem, porque ela é bonitona identificada. Então eu tenho direitos que são individuais, são meus, mas são iguais aos teus. Por isso, homogeneidade. Esses direitos aqui, desse grupo de direitos transindividuais, também chamado de meta-individuais, eles são direitos tutelados tanto pela ação de improbidade administrativa, como pelo mandado de segurança coletivo, pela ação civil pública, né? E por aí vai. E eles possuem, sim, um limite temporal. Tem um limite temporal para ajuizar essa ação. Tem limite temporal para ajuizar essa ação. A lei de improbidade, via de regra, nós temos 5 anos. Mandado de segurança, 120 dias, tá? Isso aqui é super importante. A lei de improbidade, 5 anos ou prazo previsto em lei específica no caso de demissão de servidores, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Respostinha aqui, ó, corretíssima. Linda, né? Linda a questão, adorei. Essa questão do MP de Santa Catarina, nota 10. A gente conseguiu dar uma geral num monte de coisa aqui. Agora, vamos fazer aquele nosso intervalinho bacana, dar uma respirada, uma esticada, um cafezinho, vai bem nessa hora, né? E também uma aguinha para ajudar, ó, a refrigerar o cabeção, beleza? Sussa, tranquilos? Te aguardo, ó, rapidinho, hein? Ó, correria.